pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos tratar sobre um assunto que deixa o pessoal de cabelo em pé. Um assunto relativamente fácil, simples, mas para o estudante de língua portuguesa acaba se tornando um grande tormento. Por quê? Porque tem algumas particularidades que podem causar alguns problemas aí na hora de resolver uma questão no vestibular, no Enem, tá ok? Nós vamos falar hoje sobre sujeito indeterminado. Então, galera, vamos estudar sobre o sujeito indeterminado. Por definição, sujeito indeterminado é aquele sujeito que existe, mas nós não sabemos quem é. Ele não pode ser identificado na frase. Então fica aquela ausência de quem executou a ação verbal. Dá uma olhadinha aqui no exemplo. Fizeram um churrasco no carnaval. Quem fez o churrasco? Não sabemos, o elemento não aparece na oração. Por isso é um sujeito indeterminado. Esse tipo de sujeito, ele possui algumas características que nós vamos estudar agora. A primeira característica é o fato de o verbo estar flexionado na terceira pessoa do plural. Então, qualquer verbo que estiver nessa condição de terceira pessoa do plural, com a ausência de um elemento que obrigue essa flexão, é um caso de sujeito indeterminado. Quais são os elementos que obrigam a flexão verbal? É um pronome, um substantivo ou uma palavra de valor substantivo. Como o nosso exemplo aqui, querem acabar comigo. Nós temos um verbo na terceira do plural e a ausência de algum elemento que obrigue essa flexão. Outro caso são com verbos flexionados na terceira pessoa do singular e acompanhados da palavra ser. Qualquer verbo? Não. Tem que ser alguns verbos que nós vamos estudar agora. O primeiro caso é o verbo intransitivo, como no nosso exemplo. Ia-se por um triste caminho. O verbo é intransitivo, o verbo ir, está flexionado na terceira pessoa do singular e acompanhado da palavra ser. Portanto, um caso de sujeito indeterminado. Aí você pode me perguntar, Sandro, qual que é a função sintática da palavra ser aí? A palavra ser, ela vai funcionar como índice de indeterminação do sujeito. Ela vai funcionar como um farol, mostrando que o sujeito é indeterminado. Outro tipo de verbo é o verbo transitivo indireto. Lembrando que o verbo transitivo indireto é aquele verbo que precisa de um complemento verbal e é regido por preposição. Tá ok? Então, quando o verbo for transitivo indireto, flexionado na terceira pessoa do singular e acompanhado da palavra ser, nós temos um caso de sujeito indeterminado. O outro caso ocorre com os verbos de ligação. Verbo de ligação flexionado na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula ser, também é um caso de sujeito indeterminado. Tá ok? Para finalizarmos, vale lembrar que com verbos transitivos diretos, flexionados na terceira pessoa do singular e também acompanhados da palavra ser, não existe caso de sujeito indeterminado. O sujeito vai aparecer. Como no nosso caso aqui. Via-se uma luz na neblina. O que era visto na neblina? Uma luz. O sujeito aparece aqui. O sujeito é uma luz. Você vai falar, mas e a palavra ser o que é? A palavra ser aqui para nós funciona como um pronome apassivador. Tá ok? Já que essa oração se encontra na voz passiva. Tá certo? Ela poderia equivaler a uma luz era vista na neblina. Beleza, então, galera? Nesta aula nós tratamos sobre sujeito indeterminado. Falamos de outros assuntos também, como verbo de ligação, verbo intransitivo, verbo transitivo, esse assunto para uma outra aula, tá ok? Se você gostou, deixa seu like aí. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar registrada que eu terei o maior prazer de estar respondendo aí o seu problema, respondendo a sua dúvida. Beleza? Até a próxima!